Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre a questão ucraniana. Essa questão aí vem tomando conta dos noticiários dos últimos dias e também hoje estava prevista, segundo o governo Joe Biden, a invasão efetiva do território ucraniano por parte das forças russas e o nosso presidente Bolsonaro está sendo recebido pelo presidente russo Vladimir Putin. Por conta desses dois assuntos, eu acho bem interessante a gente tratar um pouco sobre a questão ucraniana. E antes de adentrar no vídeo em si, se você chegou de paraquedas nesse canal, deixa seu se inscrever, se você já é de casa, deixa seu like. Nessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, embarcou para Moscou, onde seria recebido pelo presidente russo Vladimir Putin, onde tratará sobre assuntos de interesses dos dois países, principalmente na área econômica. Essa viagem, no entanto, foi muito criticada. Alguns analistas políticos entenderam que fazer essa viagem neste momento de crise poderia passar um recado para a comunidade internacional de que o Brasil apoiava as pretensões russas sobre o território ucraniano. Daí, você do outro lado pode se perguntar, que pretensões russas são essas? Para explicá-las, é necessário a gente contextualizar o assunto. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou num período chamado Guerra Fria, em que duas potências militares e econômicas, os Estados Unidos e a União Soviética, se antagonizavam. Sob a justificativa de parar o avanço comunista para a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa Ocidental se juntaram em uma organização chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A ideia era criar uma aliança militar em que a agressão para um dos membros seria considerada uma agressão para todos os membros. Em contrapartida, a União Soviética também criou o seu pacto defensivo chamado Pacto de Varsóvia. A ideia era a mesma, criar um bloco militar em que uma agressão contra um dos países seria considerada uma agressão ao bloco inteiro. Então a Europa ficou durante muito tempo dividida sob a cortina de ferro, de um lado a OTAN, de outro o Pacto de Varsóvia. Em 1991, no entanto, a União Soviética se esfarelou e com ela levou-se também o Pacto de Varsóvia. Então, alguns países que antigamente faziam parte do Pacto Comunista se juntaram para a OTAN, mas nenhum dos países fazia fronteira direta com a Rússia. A situação mudou um pouco em 2004, quando os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia ingressaram na OTAN. Como todos podem imaginar, a Rússia não gostou nada desse movimento, uma vez que, pela primeira vez na história, OTAN e Rússia faziam fronteira direta. Por exemplo, 130 quilômetros separam os países da OTAN com São Petersburgo, que é a segunda cidade mais importante da Rússia. A Rússia aumentou as tensões e, por conta desse aumento de tensões, a OTAN recuou no avanço para a Rússia e começou a focar mais nos países do Balcãs. Em 2014, a Ucrânia era governada por esse cidadão aqui. Ele era muito voltado aos interesses da Rússia e via a Rússia como um grande parceiro estratégico. Mas, em 2014, ele foi deposto por esse outro cidadão aqui que tinha seus interesses, seus olhares mais voltados para o Ocidente. E nessa política mais ocidentalizada, esse cidadão propôs que a Ucrânia aderisse à OTAN. E como vocês podem imaginar, a Rússia achou inadmissível essa proposta, uma vez que, pela segunda vez, a Rússia teria fronteiras diretas com o país da OTAN. Nesse caso específico, no entanto, a OTAN teria abertura não à segunda mais importante cidade da Rússia, mas a Moscou. Apenas 400 quilômetros separam a Ucrânia da capital russa. Em resposta à possibilidade de entrar na OTAN, a Rússia anexou o estado ucraniano da Crimeia só para demonstrar o que viria pela frente caso essas negociações de entrada da Ucrânia na OTAN permanecessem. Como vocês podem imaginar, após perder um estado, a Ucrânia recuou. Nesse início de 2022, novamente o tema entrada da Ucrânia na OTAN voltou a fazer parte dos nossos noticiários. Como era de se esperar, o país que reagiu muito mal a essa possibilidade foi novamente a Rússia. A Rússia logo posicionou milhares de militares na fronteira russo-ucraniana, os Estados Unidos colocando lenha na fogueira dizendo que a invasão era iminente e o coitado presidente ucraniano no meio pedindo calma para todos os lados.
Em sua defesa, a Rússia alegou que nada mais nada menos se tratava de um exercício militar como todos os anos ela faz nas suas fronteiras oeste. Veja, por exemplo, no ano de 2021, a mesma Rússia fez o Zapad 21, um exercício militar que contou com cerca de 200 mil militares na fronteira da Bielorrússia com a Polônia, e naquele momento também criou muita tensão e uma possibilidade de invasão bielorrussa contra a Polônia, mas graças a Deus nada além de provocações aconteceram. E é muito provável que também essa crise entre a Ucrânia e a Rússia, agora de 2022, se encerre da mesma forma como o Zapad 2021, com meras provocações e cada tropa vai para o seu lado. A gente sabe que um conflito entre a OTAN e a Rússia seria de proporções apocalípticas e ninguém sairia vencedor. E foi no meio desse pandemônio todo que Jair Bolsonaro embarcou para realizar a sua visita ao presidente Vladimir Putin na Rússia. Muitos analistas políticos criticaram a realização dessa viagem nesse momento de crise, pois essa viagem poderia dar um recado à comunidade internacional de que o Brasil apoiava as pretensões russas sobre o território ucraniano. Por outro lado, nós temos de lembrar que essa viagem já havia sido agendada com antecedência e, considerando que o Brasil costuma assumir uma posição de neutralidade em relação aos conflitos internacionais, desmarcar essa viagem também poderia dar um recado negativo a um parceiro econômico importante, como é o caso da Rússia. Afinal das contas, o Brasil não costuma se envolver em conflitos internacionais e quer ficar quietinho fazendo aquilo que faz de melhor, memes na internet. Vamos continuar acompanhando a questão da crise ucraniana, fazendo votos de que tudo se solucione da maneira mais adequada e pacífica possível, e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Eu espero ter contribuído um pouco mais para o esclarecimento do assunto, mas eu sei que é uma questão polêmica e, portanto, os comentários aqui embaixo estão à sua disposição para você dizer o que quiser, só lembrando sempre do bom senso e respeito com a opinião alheia. Novamente, se é a sua primeira vez nesse canal, clique em se inscrever e ative o sininho, assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você já é inscrito, clica em gostei e compartilhe esse vídeo no grupo da família. Se você também gosta do Instagram, siga-nos também por lá no perfil do Política do Bom Senso. Além de alguns cortes dos vídeos que nós trazemos aqui para o YouTube, nós temos stories diários sobre política nacional e internacional. Por esse vídeo é só, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.